Você já ouviu falar sobre o jogo da esperança? Interessante, né? Ou não? Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá! Vamos lá então. Hoje quero falar com vocês um pouquinho sobre o jogo da esperança, né? Pra quem não conhece, e muitos acredito que não conheçam por esse nome, o jogo da esperança é o nome Não, sem aspas na verdade, né? É o nome original do baralho cigano, né? Aquilo que conhecemos hoje como Petit Lenormand ou baralho cigano é na verdade um jogo chamado o Jogo da Esperança. E tem a sua origem lá em 1799, ok? Um cara chamado Johann, esqueci o sobrenome dele agora, mas ele foi, assim, ele criou o baralho, né, que na verdade é um jogo de tabuleiro. Então, o Jogo da Esperança a princípio era um jogo de tabuleiro, ele transformou em um baralho, né, editou e pá, publicou. E depois que ele publicou, logo, né, não deu nem, sei lá, dias ou sei lá, não deu nem um mês, não tenho certeza das datas, mas a diferença é muito pouca realmente, porque acredito que foram dias, porque ele morreu no dia 20 de dezembro, mais ou menos dia 20 de dezembro de 1799. Mas assim, ele publicou ali o jogo da esperança, né? E a partir daí as pessoas começaram a jogar, mas ainda assim como um jogo da esperança. E o jogo da esperança consistia em 3 jogos num só, né? Não sei se hoje em dia ainda existe, mas antigamente, muitos anos atrás, existia uma coisa de você... uns jogos que eram vários jogos em um, né? Por exemplo, você compra um tabuleiro de xadrez, você consegue jogar dama, xadrez e alguma outra coisa lá, entende? E o jogo da esperança era esse jogo, então você poderia jogar baralho, você poderia jogar esse jogo da esperança, né, de tabuleiro, e um outro jogo lá com cartas alemãs que existia na época, porque isso foi criado na Alemanha. E a associação, né, do baralho cigano, perdão, do jogo da esperança com oráculos, né, acabou sendo apenas em 1945. Exatamente, em 1945, quando 45 anos depois do jogo ter sido criado e o criador ter morrido já, uma empresa que fazia oráculos viu e falou: nossa, vou vender. E pegou e falou: vou vender como oráculo isso. Na época, né, muitas empresas vendiam várias sibilas, né? Sibilas eram muito famosas lá na França, acredito que ainda seja, pra falar a verdade. E sibilas são várias cartas diferentes, de oráculos diferentes, que, enfim. Aí essa empresa viu e falou: vou vender. Então, assim, a existência do baralho cigano ou do Petit Lenormand, né, enquanto oráculo, não tem origem mística, tá? Não tem origem, uou, recebi essa mensagem dos céus, os espíritos veio, os anjos cantaram amém, eu cheguei aqui e Madame Lenormand, né, acabou intuindo as cartas e passando para os outros, porque Madame Lenormand morreu em 43. Olha que legal. Ela morreu em 1843, enquanto o baralho foi divulgado enquanto oráculo a partir de 45. E a própria Madame, né, Lenormand, ela escreveu cerca de 15 livros, na verdade ela não escreveu, né, ela editou ou reeditou cerca de 15 livros e ela jamais falou que ela é criadora de algo. Só que, por questões de estratégia de marketing, essa empresa falou: vou vender com o nome da oraculista mais famosa aqui, né? Oraculista, cartomante mais famosa da França. Aí foi vendido, né, de Jogo da Esperança como Petit, que é um título de várias cartas lá diferentes, Lenormand. Aí as pessoas passaram a adotar, e lá. Aí em 1900 ou 858, 1858, no Rio de Janeiro, chegou aqui no Brasil, né? O primeiro registro histórico, tá? Tudo isso que eu estou falando são registros históricos, né? História, se você for pesquisar, tem lá com fatos que provam, né, a existência disso tudo que eu estou falando. O que não tira essa qualidade do baralho cigano como ele é hoje, tá? Só que quando veio aqui pro Brasil, né, em 1858, porque eu lembro que foram 11 anos após, alguma coisa assim, 12, 13 anos, né, chegou com
aliás, foi divulgado, né, as cartomantes da época começaram a se divulgar com sistema, com Y, sistema Lenormand, né? E as pessoas, porque conheciam, né, ouviram o nome de Lenormand na época, que era uma cartomante muito famosa, começaram a falar, eu jogo com o sistema Lenormand. Contudo, muitas das pessoas, ou todas elas, ou grande maioria pelo menos, não tinha estudo, né, não sabia ler, muito menos traduzir as coisas do francês para o português. Então, o que aconteceu? Aí nisso criou-se uma coisa sobre o baralho cigano que existe, chamado de escola europeia e escola brasileira. A escola brasileira é ensinada e focada somente aqui no Brasil, até onde eu saiba. Já a escola europeia, em qualquer parte do mundo que você vai estudar sobre baralho cigano, você vai conhecer a escola europeia. A escola brasileira é somente aqui no Brasil. E quando eu dou aula, inclusive, de baralho cigano, eu dou aula das duas escolas juntas, né? Eu falo, olha, existe isso e existe isso, e os dois se conversam assim. Então, quem quiser ter aula de baralho cigano, de repente, pode conversar com a gente, né? Em PVT. Continuando aqui, né? Vendendo como sistema Lenormand, né? As pessoas acabaram atraindo mais, só que, por falta de estudo, as pessoas, as cartomantes, muito das espertas, acabavam indo mais pelo simbolismo, né? Então, por exemplo, a carta número 2 do baralho cigano é um trevo de 4 folhas. Só que, né, qual que é o grande problema? Inclusive é uma carta que fala sobre problemas. O grande problema é que aqui no Brasil, pra gente, né, simbolicamente falando, o trevo de 4 folhas a gente fala que dá sorte. Então quando vem um trevo de 4 folhas pra uma pessoa, né, quando vinha na época, qual era a atitude da cartomante, né, possivelmente? Falar, olha, muito boa sorte no seu caminho tá tendo sorte, 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 boa sorte, e a sorte tá ao seu lado. Isso é errado? Não, não é errado, né, não é que tá errado, mas assim, o real o real significado da carta do trevo não é boa sorte, é conflitos, é problemas. Contudo, problemas passageiros. Então você consegue juntar as duas coisas, né? É bom você falar pro cliente, olha, existem obstáculos aí na sua vida, só que junto com o trevo, porque se repararem a carta do trevo também, as pessoas não reparam isso, é um trevinho só no meio de um deserto árido, né? Não tem vida ali, só tem um trevinho, uma única coisinha. Então assim, mesmo com todos os problemas, se você ter fé, se você se focar em uma coisinha que dá certo, vai dar certo, entende? Então essa é a boa sorte do trevo, mas se você, né, entender que ainda assim há obstáculos, não é fechar os olhos, né, fechar os olhos para as coisas e falar, não estou tendo problema, então só tenho boa sorte. Não, existe o problema sim, existem os obstáculos sim, e em você existe a força para superar eles. Olha que bacana, ok? Então essa foi só uma leve introdução e para vocês saberem também que existe uma diferença de uma escola europeia para uma escola brasileira quando se fala de baralho cigano. Também tem, claro, o porquê será que tem também o nome do baralho cigano, né? Por quê? A Umbanda aqui no Brasil acabou, né, algumas cartomantes tinham ligação com a Umbanda e acabaram fazendo associações, né? Vendo de repente em uma árvore, Ossain, vendo ali nos caminhos, Exu, ou na verdade Padilha ali, vendo no cavaleiro, Exu, vendo nas tempestades, né, nas nuvens, Yansan, enfim, várias associações. E nisso, vamos nos lembrar que os espíritos, né, os espíritos também estão em uma escala evolutiva, né, e de evolução, eles também estão aprendendo, eles também estão evoluindo. Então eu acredito que a partir daí, né, os espíritos acabaram aprendendo, né? A Umbanda adotou a linha do povo cigano, que é uma linha muito maravilhosa e muito de lá dos oraculistas, que preveem muito bem o futuro, adotou aquilo para eles, e as pessoas acabaram dando o nome de baralho cigano, né? Pra falar que são ciganos que jogam, porque os ciganos jogam realmente. Mas falar pra vocês, não, não são apenas os ciganos, tá? Nem foi criado pelos ciganos este baralho, ok? Essa associação do jogo da esperança, né, do Petit Lenormand junto com o baralho cigano, ao baralho cigano, foi somente aqui no Brasil, devido às relações que pessoas da Umbanda e alguns espíritos também acabaram fazendo as associações e acabaram aprendendo e passando pro próximo, por que não? Né? Lembrem-se, espíritos também são aqui, quando eles vêm, não vêm porque eles já estão 100% trabalhados, mas também para trabalhar, ok? Trabalhar e aprender, certo?
esse é o papo de hoje com vocês e quem quiser, né, quem tiver interessado em uma jogada com baralho cigano, pode agendar com a gente em PVT. Dá um like também no vídeo, compartilha com seus amigos e tudo mais. Vocês sabiam também dessa história do baralho cigano, né? Diz pra gente. E quem quiser também aprender sobre baralho cigano, né? Tem curso, a gente também dá curso aqui na Aracos. E acredito que seja isso que eu tenho pra falar com vocês hoje, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Um beijo bem grande, forte abraço.